Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Delatando para você os vizinhos do crime organizado, tá? Os vizinhos satânicos do crime organizado do seu bairro, ok? Vou falar mais alguma coisa importante aqui para você, preste atenção. Nesse vídeo aqui eu vou começar falando primeiro sobre a questão da Bíblia, tá? A Bíblia e os vizinhos do crime organizado, tá? Pra você entender. E vou falar sobre o esquema, tá? Que eu vou dar um nome aqui para esse esquema, que eu já fiz um vídeo, tá? Eu fiz 2 vídeos. Um vídeo chamado As Ovelhas de Jacó. As Ovelhas de Jacó, eu fiz esse vídeo e eu mostrei esse esquema aí. E eu vou chamar esse esquema de usar você para controlar você. Como seria esse esquema? Eu vou explicar aqui para você, que é um esquema que o SBT usa. Eu sou vítima disso, tá? Eu sou vitimado disso daí, tá? E que a Microsoft usa isso, a Microsoft, o Google, o SBT, a Rede Globo, tá? E o crime organizado dos bairros, tá? Ok? Que é os vizinhos do crime organizado, da espionagem e da magia negra. Primeiro, antes de falar sobre a Bíblia, eu vou falar juntamente com a questão da Bíblia, presta atenção. Os vizinhos do crime organizado, tá? Eu já falei que é um mestiço de direita com esquerda, de anticomunistas com comunistas. E a disputa deles, esse mestiço aí, vai originar os vizinhos do crime organizado como se eles fossem antibanqueiros, consegue entender? Para você entender, ó. É como se fosse um movimento anticomunista, é um movimento anticomunista, é um movimento antibanqueiros, consegue entender? Antibanqueiros. É como se fosse um movimento interno, consegue entender? E qual outra definição que eu ponho? Um movimento farofal, tá? Farofal, assim, cara, entendeu? Que a economia, entendeu? Uma coisa meio assim, se você consegue entender, meio farofal, assim. O que significa isso daí? É isso daí, tá? Está controlando o seu bairro. E eu quero explicar para você que convém a você e é justo, tá? Que você bote esses indivíduos para fora, que você achincalhe esses indivíduos, e eu vou mostrar uma das razões, porque eles estão usando um esquema de usar você para controlar você mesmo. Você consegue entender? Não convém que você tolere esses vagabundos, entendeu? Preste atenção. Esses indivíduos que são os vizinhos do crime organizado, eles são como se fossem os donos do bairro, os xerifes, entendeu? Os xerifes do bairro. Aí eu usei um tempo atrás o esquema para mostrar para você, o esquema do filme Desejo de Matar. Não tem aqueles bandidos que estão assolando aquele bairro ali e aparece um grupo de vizinhos que eles vão e botam aqueles bandidos para fora e eles fazem esforço para botar aqueles bandidos para fora? Se você chegar e fizer a citação desse filme aqui entre os vizinhos do crime organizado, eles vão achar formidável isso daí. Né? Por quê? Porque eles são o xerife do bairro, que é a gente que manda aqui nesse bairro, cara. Só que eu já expliquei pra você, o raciocínio é o seguinte: aqueles bandidos, presta atenção, aqueles bandidos que estão ali mandando no bairro, antes dos vizinhos chegar, eles estão ali como xerife. É como se aqueles caras que estão ali fazendo aquela situação, eles são nós, entendeu? Nós que assolamos o bairro e nós que fazemos a segurança aqui no bairro, percebeu? É isso daí que é o Cu David, o Boanerges, entendeu? Por exemplo, é um indivíduo que paga a aposentadoria. Por exemplo, são 4, vou sentar 4 cabeças aqui, ó. O Castor, para você entender os perfis, ó. O Castor, o Cu David, o Boanerges e o maconhão aqui, para você entender. O maconhão é um indivíduo que enche os cornos disso daí e vende. E faz a espionagem e satanismo aqui no bairro, faz despacho, magia negra. O Cu David é um Zé Babaca qualquer que é dono de um ponte aqui, que é a estofaria, que ele bota dinheiro no cu. Então o pessoal, porra, esse cara que gosta muito desse cara aqui, que ele movimenta dinheiro aqui no bairro. Então esse indivíduo é fofoqueiro, coçador de saco, um brocha. Então ele é apto para um esquema como esse, de manjação de piroca, de espólio, dá uma fumada de vez em quando, consegue entender? Aquela coisa assim, um coçador de saco, um fofoqueiro. O Boanerges, um velho mochiba que pagou metade da aposentadoria com dinheiro de coisas ilegais. Um coçador de saco, 24 horas coçando, trabalhando, porque eu paguei minha aposentadoria, entendeu? Tal. Sempre falando sobre declaração do imposto de renda, quanto que essa pessoa está pagando para sobreviver? Quer saber? Um fuxiqueiro, fofoqueiro, presta atenção. É isso aí que está mandando no seu bairro.
É como se ao invés do Charles Bronson, aqueles caras, é eles que estão mandando. Consegue entender? Dentre outros indivíduos, tem mais um também, que eu falei, o Mushiba, o Fumação, o Kudê e o Castor. O Castor é como se fosse católico. Tem um outro também com ele, que é como se fosse, são dois culhões. Um é católico, o outro é evangélico. É como se fosse um culhão protestante e um culhão... Pronto. Então, você entendeu o esquema? O esquema do filme Desejo de Matar é como se aqueles bandidos ali, eles mesmos estão fazendo a segurança no bairro. E se você não fizer a vontade deles, eles mesmos vão assolar. Você percebeu o raciocínio? E aqueles vizinhos que estão ali, que fazem aquela retirada daqueles bandidos ali, aquilo ali é você. É você, só que você não percebeu que você está sendo roubado. Por quê? Porque você está sendo vítima daquelas coisas que eles estão fazendo, só que eles estão fazendo socialmente. Por quê? Porque eles estão roubando os aparelhos de vocês e fazendo diversas conspirações políticas, tá? Para manter o controle deles no bairro. Tem alguma coisa jogando dinheiro por dentro do rabo deles para eles serem donos dos aparelhos de vocês, roubar os aparelhos de vocês, tá? Ok? Inclusive vender coisas ilegais também, tá? E associar você com fraudes, tá? Desse pessoal que usa essas coisas ilegais, porque uma das fraudes que eles fazem é de que você é usuário de drogas. Ó, eles praticam satanismo, são macumbeiros, tá? Praticam satanismo 24 horas e eles roubam, né? E inclusive vendem coisa ilegal. As fraudes que eles estão fazendo contra você é de que você é satanista e de que você usa coisas ilegais. Eles estão comendo solto as fraudes, tá? Porque, vou dar um exemplo para você. Aquele filme Dia de Treinamento, tem uma parte ali que o policial corrupto chega para ele e fala assim, ó, você pegou esse baseado desse bandido aí, fuma isso daí. Aí o cara, não, que isso, rapaz, vou fumar isso daí, fuma isso daí. Aí, como assim? Ele parou o carro e falou assim, ó, se você não fumar isso daí, os caras aqui do bairro vão dizer que você não é usuário e você vai apanhar deles aqui. Fuma essa porra. Obrigou ele a fumar o negócio ali e aí ele ficou, ele fumou o negócio lá, porque o cara inventou para ele que ele tinha que fumar para poder passar naquele território ali. Esses bandidos que encostam o cu no seu olho, tá? Eles praticam isso 24 horas. Ó, eu nunca usei drogas. O Flow Podcast, o Inteligência Podcast, o SBT, a Rede Globo e os bandidos vizinhos do crime organizado fazem fraude de que eu sou usuário de drogas 24 horas. Tá? São esses satânicos que encostam o cu no seu olho. Tá? Pode mostra para todo mundo, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para você espalhar para o mundo inteiro. Ok? Vamos continuar. Aí o que tem a ver isso aí com a Bíblia? Pronto, a Bíblia. A Bíblia tá nisso daí, velho. Ok? Consegue entender? Porque a Bíblia é a catequese, é o protestantismo, velho. Consegue entender? Ok? A Bíblia tá nisso daí, pronto. A Bíblia tá nisso daí. Consegue entender? A Bíblia, os pastores, os líderes católicos, tudo envolvido com isso daí. A Bíblia, meu irmão. Os vizinhos, somos vizinhos, cara. Nós somos do bem, cara. Somos do bem aqui, tem um caçando psicopata aqui no bairro. Então aqui é isso daí. Vão ficar a vida inteira roubando e fazendo fraudes contra vocês. Ok? Presta atenção. Você entendeu como é que funciona o esquema? Pronto. Então eu quero que você entenda a primeira parte, a Bíblia, usar a Bíblia. Tá? Ok? Pronto. Qual é a segunda parte dessa situação aqui? Presta atenção. São duas coisas que eles vão fazer aqui, ó. O que significa controlar o bairro? Controlar o bairro para controlar você. Eu vou falar de duas coisas, preste atenção. Vamos lá. A primeira situação é a possibilidade, que eu duvido muito, a possibilidade, tá, de que haja um grupo, tá, criminoso, tá, um grupo criminoso fazendo a mesma coisa que eles, um grupo criminoso fazendo a mesma coisa que ele, mas fora do controle dele. Ou seja, se esse grupo criminoso está fora do controle deles, esse grupo supostamente é o errado. Você consegue entender? Ok? Significa que esse grupo aí é o errado. Vou só concluir o raciocínio da questão da Bíblia, que é o seguinte. A Bíblia são macumbeiros, tá?
os vizinhos do crime organizado, tanto católicos, quanto evangélicos, quanto bandidos, quanto cuspidores de empada, eu falei de vários perfis deles aqui, eles são macumbeiros, tá? São tudo macumbeiros. O objetivo deles é praticar magia negra em cima das pessoas, para que isso, presta atenção, tem que colocar isso aqui, ó. Praticar magia negra em cima de alguém, para dizer que a pessoa é maluca, para dizer que a pessoa é maluca ou tem demônios. Há um tempo atrás eu denunciei uma enquete que o Marco Feliciano tinha feito. O Marco Feliciano faz parte desse esquema, tá? Depois que o Marco Feliciano virou aquele pastor assim, aquele pastor todo bem arrumado, né, que é metrosexual que ele se apresentou, ele começou a fazer parte potencialmente disso daí, tá? E aí a enquete que ele fez foi o seguinte: uma pessoa que saiu da igreja, olha só, uma pessoa que saiu da igreja tem demônio ou é doente mental? Ele falou, ele fez isso daí. O que significa isso daí? Você sabe por que o Marco Feliciano não está indo nos podcasts desse negócio todo aí? Todos esses podcasts? Qual seria a razão? Ele faz parte de tudo isso daí, tá? O Marco Feliciano é um dos principais de todo esse esquema. Ele não é nada diferente de todo esse pessoal aí, rapaz. Por que ele está dizendo? Por quê? Porque a opinião pública falou, não, o Marco Feliciano não, esse daí é do mal. É isso daí, porque os bandidos do bairro declararam que o Marco Feliciano é do mal, não é do bem. E aí, ele boicote é a mesma coisa. Ele faz parte de todo esse esquema aí. Ele é pior do que um vagabundo que está praticando magia negra e roubando o que é seu. Ok? Presta atenção. Ele fez essa enquete. Que absurdo, sim. Por quê? Porque as pessoas que não são evangélicas, que fazem parte desse esquema, ao ele colocar a ideia de que saiu da igreja, você é maluco ou então doente mental, o pessoal que é esquerdista, os bandidos, os macumbeiros aqui, o David, o Boanese aqui, vão chiar com o negócio dele. Peraí, eu não tenho que fazer parte da religião evangélica, não. É isso daí, presta atenção. Mas presta atenção para você entender a coligação. Ele vai achar ruim. Mas se o Marco Feliciano falar assim, não, eu estou falando de quem fez parte da igreja, eu estou falando desses, se ele criar uma enquete mais ardilosa, do tipo dizer assim, não, eu não estou falando de quem não é evangélico, eu estou falando de quem está fora deste esquema. Aí o Boanese vai, é verdade, aí eu concordo que o indivíduo não faz parte do esquema dos vizinhos do crime organizado, não aceita ser roubado, mas é negra. Neste caso, sim, não faz parte da religião evangélica, tem que fazer. Ou é maluco, ou é Boanese. Você consegue entender a mistura? A Bíblia é usada por esses vagabundos para destruir você. Um dia o Boanese vai chegar aqui macumbeiro. No outro dia ele vai chegar aqui falando da Bíblia. Consegue entender? É isso daí, tá na cara de pau. Cansei de mostrar aqui pra você, tá? Ok? Os cultos satânicos, tá, que é o Boanese e toda essa lá, eles são extremamente mentirosos. O objetivo deles é mentir mesmo, são mentirosos mesmo, tá? Ok? Presta atenção. Presta atenção, pronto. Então você entendeu. Agora vamos voltar aqui, o raciocínio que a gente estava aqui, que eu vou falar sobre o esquema de usar você para se promover. Então, eu falei, supostamente tem um grupo, presta atenção. Mas imagine que não tem grupo nenhum de oposição, não tem nada de oposição. A questão é que eles estão folgando pra caralho, ou seja, preste atenção. Por quê? Porque esses indivíduos são criminosos, tá? O David, o vizinho Boanete, todos eles são criminosos. Então tá acontecendo determinadas, preste atenção, tá acontecendo coisas no bairro, coisas ruins no bairro que vem dele. E quando você que é um civil, você se colocar, peraí, cara, tá acontecendo isso, quando você se mobilizar, preste atenção. Quando você se mobilizar a falar, peraí, tá com um esquema de espionagem, de espólio, que se você denunciar para a polícia, eles vão dizer que você é maluco, tá? Na polícia civil, na polícia militar, tá? Eles desligam o telefone na sua cara, que existe um esquema de espionagem, magia negra, né? Ok? Presta atenção. Presta atenção para você entender. Aí o que acontece? Ao você fazer isso daí, ao você começar a fazer a diferença, ou seja, de alguma forma você fazer a diferença, você mudar alguma coisa, você delatar um absurdo, ou então você se colocar contra o errado,
Ó, tudo que você está construindo com a sua vida, você está progredindo, você está construindo. Como eu falo aqui sobre plágio e calúnia de plágio, né? O meu trabalho que eu construo, eles roubam, tá? Eles roubam, fingem que é deles e ainda fingem que eu roubei deles, tá? Presta atenção para você entender. Mas presta aqui, agora eu estou falando aqui na parte de evolução da situação. Ó. Enquanto você está sendo roubado, prejudicado, incomodado, com música alta, com magia negra, com uma série de coisas, tá? Você está fazendo a diferença, você está tentando mudar isso daí com a sua presença social, ou seja, você está... E esses vagabundos, que é o Boné, o Curi, tem nada de errado nesse bairro aqui, tem nada de errado, nada, pronto. Aí o que acontece? As pessoas começam a ver, e peraí, cara, é verdade, isso está acontecendo mesmo. E aí o Cu David se caga todinho, né? O primeiro processo é um processo. Aí o Cu David começa a se borrar. Estão sabendo a merda que a gente está fazendo, cara. Não tem nada. O primeiro processo é a cagação, ok? Eles vão ser desmascarados. O primeiro processo é o desmascaramento. O segundo processo é a negação. Eles vão negar de jeito nenhum, tem tudo bem aqui, tem tudo bem. Claro, dinheiro no bolso deles roubando o que é seu, não tem nada disso. O segundo processo é a sua insistência. A sua insistência e a percepção das pessoas, que é o desmascaramento outra vez. E a gente vai fazer alguma coisa. Aí o que acontece? Vem um acobertamento, ou seja, uma situação fraudulenta que é criada, inclusive em parceria com a mídia, tá? Para o acobertamento, ou seja, eles fingirem que na verdade, ao invés deles serem os espoliadores, deles serem os bandidos, que eles são os xerifes do bairro. Chamam que colocamos ordem aqui, é como se fosse um Charles Bronson, assim, meio Charles Bronson, entendeu? Cuspidando de empalha, assim, puxa um negócio de vez em quando e tal, entendeu? Paguei a aposentadoria, assim, Estou sempre cobrando que declare os impostos, tá pagando imposto em dia. Eu paguei o meu, claro, com dinheiro ilegal, tudo bem, mas eu paguei. E se você não está pagando e não está contribuindo com a sociedade, a gente pode matar você aqui no bairro. É assim, tá? É isso daí mesmo, tá? Eu estou falando ironicamente, mas é isso daí. Eu fiz 2 vídeos mostrando para você que se você não está agradando esses vagabundos, vai começar o esquema The Crow, Copyland, Refém do Silêncio, Minority Report, marcado para a morte no seu bairro, tá? Ok? Tá tudo muito bem porque esses vagabundos estão destruindo o que é seu. Eles estão caluniando e fazendo você viver vida Second Life, de fraudes, tá? De que você é um criminoso, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Vamos concluir o raciocínio. Então, aí o que acontece? Quando esse tipo de coisa acontece, eles criam uma fraude, um acobertamento dessa situação e eles invertem a situação. E eles vão fingir que, a gente faz a segurança aqui no bairro. Pronto, eles vão se apresentar, como eu já falei várias vezes, que eles fazem a segurança no bairro. Ao eles conseguirem criar uma situação onde eles venham jogar situações do tipo, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que os bandidos aqui do bairro, eles são tudo feminista extremo, ó, são tudo esquerda, presta atenção, ó, presta atenção, segurança do caralho, tá? Eles são esquerda, ó. Eles são esquerda, eles são feminismo, eles são macumbeiro, macumbal, eles são ladrão, né? Tudo que diz respeito a um procedimento de esquerda. Quando o grupo que está mais por cima, que financia esses vagabundos, fala assim, ó, tem que jogar alguma coisa de direita aí no meio de vocês aí para poder dar uma situação aí e usar isso para prejudicar quem está reclamando. Aí eles vão fazer família tradicional. Família tradicional. Família tradicional é interessante. A família tradicional é usada para prejudicar também. Isso daí. Família tradicional. Manjação de piroca sempre, né? Aí também, o que mais? A Bíblia, sim, claro que está escrito na Bíblia, é verdade isso aqui que eu estou falando, tá? Claro, está escrito na Bíblia que Jesus Cristo é maldito aquele que é pendurado no madeiro. A própria Bíblia diz, eu não concordo. Tá? Então, que ele é abençoado, ele é maldito, está aqui escrito aqui, nós somos macumbeiros, tudo bem? Mas como não, tá bom, a Bíblia para poder prejudicar os outros, fingir que a gente está, não entendi. A Bíblia é bom, ok, é isso daí. Precisou para você entender. Achei interessante a questão da Bíblia. Manjação de piroca, tudo bem, né? E a gente rouba, pega a Bíblia também, família tradicional, prejudicar alguém usando um parente, mas também feminismo, a mulher pode cometer adultério, muito bom, interessante. Usar parente e tal.
Psiquiatria, claro, que eu sou considerado como se fosse um... Claro que eu tenho, assim, eu na psiquiatria, assim, sou meio maluco e tal, mas uma psiquiatria é bom para poder prejudicar os outros, fingir que não é verdade, as coisas merda que a gente faz, tudo bem. Aí pronto, aí concilia toda essa merda aí, pronto. E como é que eles vão usar isso para prejudicar você? Eles vão se apresentar como solucionadores. Pronto aqui, ó. Não estava reclamando que não tinha família tradicional? A família tradicional. Na Bíblia, tem a Bíblia aqui, pronto. Eles vão se apresentar, eles vão usar você para controlar mais ainda, tá? E se apresentarem, tá? Outra vez, tá? Ou seja, você percebeu pelo raciocínio que você teria que tirar, não seria a ideia? Você percebeu a jogada ardilosa, onde alguma coisa... Pera aí, esses vagabundos espionantes, que porra é essa? Seria tirar eles do que é seu. Eles criaram uma manobra para que eles possam estar mais ainda em cima daquilo que é seu. Claro, a gente tá fazendo figurante aqui no bairro, porra. Se a gente tá fazendo figurante aqui no bairro, por que a gente vai ficar aqui, porra? Não é ficar a vida inteira aqui espionando, manjando piroca aqui, roubando o que é dos outros e fingindo que a gente tá ajudando, né? Usar você para controlar você mais ainda. E se apresentar, tá? Como protetores, tá? Volte o vídeo para você ver o que eu falei no começo. Significa que onde que começou tudo isso daí? Os bandidos do bairro. Os bandidos e os cuspidores de empada do bairro. Donos do bairro para assolar. Mas são eles que estão fazendo a segurança. Pronto, a gente pronto, o que é? A gente usa o que usa você. Você tem alguma reclamação para fazer contra o bairro? Aí sim, tem uma reclamação. Faça então. Ah, por exemplo, uma espionagem, mas é nem conspiração. Não, isso daí não. Isso daí não. Não, pô, tem a família tradicional, tem a Bíblia, tem manjação de piroca, pronto, já foi colocado as regras aqui no bairro, pronto, e o Boanese está mandando nessa porra, ok? É isso daí que você tem que entender. Pronto, o Boanese está mandando de novo na porra do bairro, e o que é seu sendo roubado outra vez, ok? Botar esses indivíduos para fora, entendeu? Começa a delatar isso daí, ok? Aqui, ó. Usar você para controlar você, mas ia se apresentarem como protetores. E o bandido vai ser você, cara, tá? Se essas porras são os protetores do bairro, o bandido é você, cara. Ok? Tá? Aí eu quero falar para você, e como é que entra a questão do SBT? O SBT faz isso, rapaz. Eu fiz um vídeo aqui chamado Ovelhas de Jacó, um vídeo que eu fiz, que eu mostrei todo o ardil que eles fizeram, presta atenção, durante o processo da decadência do governo de esquerda, as reclamações, eles se apresentaram como se eles estivessem revolucionando a sociedade, tá? Consegue entender? Ok? E eles se apresentaram ardilosamente, tá? Como o quê? Controladores, tá? Controladores de você usando você mesmo. Você consegue entender? Por quê? Porque, para você entender a situação do SBT, é o seguinte, essa disputa que existe entre o SBT e a esquerda sempre existiu. Mas esse clímax dessa situação em que as pessoas reprovaram o governo de esquerda não foi um movimento deles, não. Foi uma coisa que acabou acontecendo como se fosse uma erupção, né? A erupção e aí eles pegaram um embalo mesmo nessa situação aí para poderem se promoverem como se eles fossem os revolucionários. Pronto, aqui, ó, nós estamos mandando aqui. E eles que a vida inteira prejudicaram você. Aí como que eu vou colocar de uma forma mais pessoal, que eu sou vítima? É isso daí, as coisas que eu reclamo, ó, todas as coisas que eu reclamo que eles fazem, tá? Que eles fazem por mais de 20 anos, eles tentam impor do mesmo jeito, tá? Eles impõem do mesmo jeito, com uma conciliação somada às coisas que eu reclamo em outro nível. Então eles juntam isso daí e falam, pronto, já tem uma outra opção também, aqui ó, pronto, para que os trouxas, tá? Para que os trouxas cada vez mais aumentem o eleitorado dele e eles finjam que eles estão revolucionando a sociedade, ou seja, eles finjam, tá? Eles fingem que a gente está melhorando aqui, ó. E significa que eles estão comendo informações e roubando. É como se eu estivesse escrevendo aqui e eles estivessem pegando tudo que é meu aqui. Eles, como se eles chegassem aqui e fossem roubando tudo que é meu e usando para eles assim. É isso daí, a vida inteira assim, ó, tá? Ok?
Então você tem que depor, tá? Esses indivíduos que por mais de 20 anos, tá? Eles vieram roubando você e usando você para eles se promoverem como solucionadores, tá? Agora eu vou dar um exemplo como se fosse uma parábola. É como se você, vou explicar aqui. É como se você estivesse caminhando num caminho. Tudo isso aqui é meu, tá? Quando você viu eu falando, é meu. Você está caminhando numa jornada completamente sozinho, presta atenção. E aí no que você está andando, começa a se juntar pessoas a você. Começa a se juntar, é interessante isso daí, você vai naquela jornada. No meio do caminho, um grupo ambicioso, que no caso é SBT, Inteligência Podcast, Rede Globo, esse bando vizinho do crime organizado, esses vagabundos olham assim, presta atenção, eles olham com inveja e falam assim, o que essa pessoa está fazendo? Temos que acabar com isso daí. E eles começam de todas as formas a conspirar contra você e contra as pessoas que estão seguindo você. Presta atenção, conspirar. Até que um momento, uma outra situação semelhante àquilo ali começa a aparecer, e aí eles falam assim, peraí, cara, se a gente puder usar isso a favor da gente, uma vez que isso daqui está contra a gente, não é a favor da gente, a gente não quer, e nós estamos contra isso daí, se a gente usar isso aqui a favor da gente ainda pode fingir que a gente estava ajudando. É como se eles pegassem as pessoas principais que contribuíram para aquele movimento, um movimento fora dos interesses deles, eles tirassem algumas pessoas que é da vontade deles e eles se apossassem daquele ponto aqui, ó, e eles se colocassem na frente do que é seu. E aí continua aquela situação de eles roubando o que é seu. A vida inteira assim, tá? Ok? Vizinhos do crime organizado, botar esses indivíduos para fora, ok? Jorge, não dá para chegar a expulsar esses indivíduos do bairro. Você sabia que eles tem situações em que os vizinhos do crime organizado expulsam você do bairro? Você sabia disso? Mas você não vai expulsar eles fisicamente. Você vai expulsar eles delatando isso aqui. Tá aí, não quero meu computador sendo espionado não. Você vai espionar, puta que te pariu, rapaz, que porra é essa? Ok? Se você vai manter a segurança, mantém então do lado de fora então. Dentro do que é meu, rapaz, e roubando o que é meu, vai manter a segurança na puta que te pariu. Consegue entender? Segurança é o caralho, tá? Ok? Já expliquei. A segurança que eles estão mantendo é criar uma situação, tá? Criar uma situação para que eles possam prejudicar você, eles possam prejudicar você quando você não faz a vontade deles, tá? Ok? Não, é para manter a segurança do olho do cu, tá? Ok? O que faz segurança, você sabe muito bem que é a polícia, tá? E isso daí não faz a segurança, tá? Ok? Não é para manter segurança porra nenhuma, tá? Ok? Isso daí é só para destruir o que é seu e fingir que está fazendo a segurança, tá? Ok? Tá? Espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ok? Então você vai falar isso para todo mundo, tá?